Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, eu venho até vocês rogando muito a Deus para falar um pouco com vocês sobre o cristão e a política. Nós estamos vendo e ouvindo muita coisa relacionada à igreja, que a igreja não pode se envolver em política, que a igreja não pode fazer política. É bem verdade, irmãos, que a igreja não tem um partido político. É bem verdade que nós, pastores, não defendemos um partido político porque nós não temos partido político. A igreja não foi chamada para ter um partido político, em síntese. Entretanto, vale ressaltar que a igreja defende valores. A igreja tem valores firmados e fundamentados num livro sagrado chamado a Bíblia. Então, ora visto que a igreja não tem partido, a igreja tem princípios, nós não deveríamos estar tão preocupados com o nosso povo votando em candidatos que têm princípios contrários aos princípios bíblicos. Ora, pois, basta nós observarmos para poder votarmos, estou falando com o povo cristão, o nosso povo, basta nós observarmos que nós temos uma pauta, nós temos uma Bíblia que pauta toda a nossa vida. Essa Bíblia, ela é a favor da vida. Ela é a favor de proteger a vida na sua concepção. Então nós vamos, quando formos votar, observarmos quais candidatos é favorável ao aborto e nós não votamos nele. Esse livro, Bíblia, diz que o casamento, ele é constituído uma família de um homem e uma mulher. Então, quando nós formos votar, nós temos que observar quais candidatos estão apoiando alguma coisa contrária a isso. Esse livro também, ele é um livro que defende família. Então nós temos que observar quais candidatos estão falando em flexibilizar as drogas e outras coisas desse tipo, e nós não votamos nele. Ora, irmãos, não se trata aqui de se ter um político de estimação. Eu, particularmente, nessas eleições, basta você olhar aqui mesmo no nosso canal, eu tenho um alinhamento político. Eu sei em quem eu vou votar. Entretanto, todavia, a igreja não tem partido. A igreja tem princípios. E nós devemos votar em quem tem os mesmos princípios nossos. Ao eleger um presidente, nós temos que ter em mente que nós não estamos elegendo um pastor. Nós não estamos elegendo um salvador da igreja, um salvador da família. Eu estou muito preocupado também, de contrapartida, que tem muita gente se dizendo conservadores e não sabe nem o que essa palavra quer dizer. Me preocupa muito também que nós estamos achando que o caso é eleger um presidente e a tragédia está desfeita sobre as famílias. E não é assim, irmãos. Nós temos um problema crônico. E esse problema se chama pecado. E você pode eleger o presidente que você quiser eleger, baseado nas escrituras. Mas ele é só um presidente. Quem vai nos livrar dos nossos pecados é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você saiba também que nós temos que estar muito coesos nisso, em que a soberania desse país não está entregue nem a Bolsonaro e nem a Lula. Que quem governa a igreja não é nenhum desses dois personagens. Quem governa tudo é quem criou tudo. A Bíblia diz, em Apocalipse, capítulo 4, depois destas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, disse: sobe para aqui.
e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito e um trono estava posto no céu e alguém assentado sobre o trono. Nós temos que saber bem, irmãos, que o regente do mundo, o dono de tudo, ele não está dormindo. Eu quero trazer uma palavra de tranquilidade para a igreja quando você for votar agora, no dia 30, domingo. Que o presidente Bolsonaro não é a resposta para o seu pecado. O presidente Bolsonaro, ele é apenas um presidente e nada além disso. E se você misturar a sua religiosidade um pouco com a política e achar que você está seguro porque o está elegendo, você é um fracassado espiritualmente. Se você acha que deve votar no outro candidato, que a gente nem pode mais dizer o nome dele direito, se você acha que você pode votar em um outro candidato, que já demonstrou quem é, que já fez o que fez com o nosso país e sustenta as pautas contrárias às Escrituras, isso fala que o seu cristianismo não tem nenhum princípio. Então perceba, irmãos, eu não estou dizendo que você deva votar num outro candidato. Eu estou te dizendo aqui que quem salva a igreja, quem sustenta tudo, ele está assentado sobre o trono. Quando João Calvino fez de tudo para fazer a divisão entre igreja e Estado, ele queria um Estado laico, mas não um Estado ateu. O Estado ateu é a ideia da Revolução Francesa, dos iluministas, desse pessoal aí da filosofia de esquerda. O que Calvino queria era uma divisão séria entre igreja e Estado. E em certo livro, na altura da Instituta de João Calvino, quando ele fala da igreja e do Estado, ele diz que o Estado e a igreja são os dois braços de Deus para conduzir o mundo, Deus usando eles. Eles são dois braços que são divididos, que se juntarem, o corpo não consegue fazer nada, não consegue pegar nada. Então, esses dois braços de Deus divididos, tendo Deus como cabeça, ele consegue segurar e mover qualquer coisa. Estado e igreja, igreja e Estado. E de vez em quando, para levantar uma coisa mais pesada, os dois braços se unem, erguem, mas depois tem que se separar. Eu rogo a Deus, irmãos, que agora, no dia 30 de outubro, nós consigamos varrer de uma vez por todas, virar a página da nossa história e seguirmos em frente, mas sabendo de uma coisa: não coloque a sua fé em nenhum homem, em ninguém, a não ser no Senhor Jesus Cristo. Me entristece ver como os pastores conseguem se unir em causas políticas e não conseguem se unir em causas espirituais. Me entristece ver, como eu vi aqui na nossa cidade, eu acho que tinha umas 6 mil, 7 mil pessoas, em torno do nome de um político, mas no dia da Bíblia, o ano passado, nós não tínhamos nem 200 pessoas lá. Que 200 pessoas que nada, não tinha nem 100 direito. Me entristece ver, irmãos, como nós estamos conduzindo as coisas. Não estou dando palanque aqui para esquerdista nenhum vir aqui nos meus comentários e falar nada a esse respeito, porque vocês não têm moral para falar disso. O que eu estou falando aqui é que nós devemos entender, de uma vez por todas, que nós não estamos elegendo um pastor. O presidente Jair Bolsonaro é um presidente da República. E apenas isso. Oro por ele. Busco a Deus pela vida dele. Busco a Deus pela família dele. E busco a Deus pela democracia do nosso país, que está seriamente ameaçada, não pelo presidente, mas pelos seus grandes, são muitos, diversos opositores. Eu quero me dirigir a você, que é cristão, no final desse vídeo, e dizer a você que se você tem princípios, por questão lógica e bíblica, você não pode, você não deve votar em nenhum partido de esquerda. Não é votar no Lula. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo nenhum partido de esquerda. Nenhum deles.
Nós não votamos, irmãos, por questões, nós não votamos por nenhuma outra questão. Nós não temos partido político, mas temos convicções. Esse livro, chamado Bíblia Sagrada, ele é a nossa convicção, a nossa regra de fé. Foi o que Calvino fez. Foi o que João Calvino disse, quando fez a sua exposição sobre os 10 mandamentos. Ele disse que os 10 mandamentos é o novo olhar que o cristão tem que lançar sobre o mundo. E eu digo a você, acrescentando alguma coisa, se eu posso acrescentar, depois de já ter escrito, acredito que 87 livros. Depois de ter escrito tudo isso, eu acho que eu posso acrescentar uma coisa aqui. O Sermão do Monte e os 10 mandamentos são como a lente desses meus 2 óculos aqui. Esse é o 10 mandamento e este é o Sermão do Monte. Sem eles, eu enxergo tudo turvo, eu não enxergo nada. Mas quando coloco eles, eu enxergo tudo através dele. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus tenha misericórdia do nosso povo. E você, cristão, aonde esse vídeo chegar, compartilhe você, meu irmão, esse vídeo. Faça esse vídeo chegar ao máximo que você puder. Inscreve no nosso canal. E eu venho a você te dizer que há uma grande pressão espiritual, há uma grande revolução espiritual acontecendo. Acredito eu que milhares e milhares de anjos caídos estão vindo em direção ao Brasil nesse exato momento. E não é revelação, vocês sabem que eu não sou dado a isso. Mas porque o clima espiritual no Brasil está muito pesado. O clima espiritual nesse país está muito estranho. O clima espiritual no nosso país está muito esquisito. E eu rogo a Deus e aos pastores dessa nação que juntos, de uma forma uníssona, possamos nos ajoelhar e clamar ao Senhor por misericórdia. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.